Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, onde vamos discutir inicialmente algumas das tecnologias de lâmpadas. Bem, como falamos na parte anterior, pessoal, as lâmpadas elas são classificadas geralmente em lâmpadas incandescentes, lâmpadas de descarga e nós temos a tecnologia de lâmpadas de LED. Bem, vamos discutir aqui algumas delas aqui, né? A lâmpada incandescente, pessoal, né? Ela foi, na verdade, a primeira lâmpada que foi inventada, né? Lá pelo Thomas Edison, né? Basicamente, né, ela tem um bulbo de vidro aqui, né? Externo aqui, e aqui dentro tem um filamento aqui de tungstênio, né? Que é um metal, né? Na verdade, é um metal que tem o maior ponto de fusão. Aqui dentro, ou é vácuo, né? Ou tem um gás inerte, um gás que não vai reagir, né? Com esse tungstênio, né, para, por exemplo, oxidá-lo. Né? Então, a gente pode utilizar nitrogênio, argônio, né, ou então tentar retirar grande parte desse ar aqui, formar um vácuo aqui dentro, né, para evitar a oxidação desse filamento. Ok, qual que é a ideia? Né? Essa corrente vai passar por esse filamento, ele vai aquecer e vai emitir luz. Né? Então, essa seria a ideia básica. São lâmpadas que elas têm uma eficiência extremamente baixa, né? A vida útil de uma lâmpada dessa é em torno de 800 horas apenas, mas tem um ótimo índice de reprodução de cor, né? E a gente encontra versões tanto aí para 110 ou 127 e 220 volts, né? Quanto aos tipos, né, nós temos as de iluminação geral, então quem é um pouco mais velho aí vai lembrar dessas lâmpadas, né, comprando essas lâmpadas no mercado, né, para poder tê-las em casa, né? A gente tem as lâmpadas decorativas, né? Então são lâmpadas geralmente utilizadas aí para dar uma cara diferente para o ambiente, né? Elas têm umas formas assim, umas cores divertidas. Né? A gente tem as lâmpadas refletoras, então geralmente lojas utilizam esse tipo de lâmpada. As lâmpadas refletoras, né? A ideia delas é que o fluxo luminoso dele, né? Ele é meio que condensado numa determinada direção, para, por exemplo, destacar alguma coisa, né? Sei lá, um mostruário de roupa, você quer destacar a roupa com uma determinada cor, né? Então você acaba utilizando esse tipo de lâmpada. Né? Tem a de iluminação específica, né? Essas lâmpadas de iluminação específica, eu gosto muito de falar das lâmpadas infravermelho, né? Então a ideia das lâmpadas infravermelho não é de fato iluminar o ambiente, mas gerar calor, né? Então geralmente em alguns lugares, por exemplo, que cuidam de animais, né? Ou então em fisioterapia, geralmente se utiliza esse tipo de lâmpada, né? Então ela emite, na verdade, um comprimento de onda que não é visível, né? Ou ela emite pouco comprimento de onda visível, e na verdade a função dela é gerar calor, né? Que é a função do infravermelho. E também nós temos a lâmpada halógena, né? Essa lâmpada halógena ela é uma melhoria, né? Ela é uma evolução da lâmpada incandescente tradicional, né? Bem, falando especificamente da lâmpada halógena, né? Ela foi desenvolvida e proposta inicialmente em 1957, então é uma tecnologia antiga, né? E a ideia dela é o seguinte, né? Dentro do bulbo da lâmpada, né? Onde fica o filamento de tungstênio, a gente insere algum material halogênio, geralmente é iodo ou bromo. Né? Qual que é a ideia basicamente? Né? Quando o filamento ele aquece, tem uma parcela, né, dos átomos ali de tungstênio ali, que eles se desprendem do filamento. Ele meio que volatiza, né, vamos dizer assim. Né? E aí, com o passar do tempo, essas partículas de tungstênio elas vão se prendendo no bulbo. E aí essa lâmpada vai ficando cada vez mais escura. Então, quem já viu uma lâmpada incandescente normal, à medida que ela vai ficando velha, ela vai ficando com um bulbo escuro, né? Ele vai ficando meio acinzentado, né? Ao invés de ficar transparente. E é exatamente por causa dessa volatização aí do tungstênio. Né? Quando a gente coloca esses halogênios, meio que eles se combinam com o tungstênio e faz meio que um fenômeno que regenera depois, né, o filamento. E, consequentemente, nós não teremos, né, essa deposição do tungstênio aí no bulbo da lâmpada. Dessa forma, né, a gente consegue aumentar a vida útil da lâmpada, tá? E também a capacidade dela de iluminar, né, quando a gente olha a longo prazo. Né? Mas ainda é uma lâmpada que tem eficiência baixa, mas aí a gente já vai para a vida útil de 2.500 horas.
ela mantém o índice de reprodução de cor, ela continua sendo incandescente, né? A gente tem dessas lâmpadas para 110, 220, a gente também tem para 12 volts, né? Por exemplo, o mercado automotivo e tal, utiliza essas lâmpadas, né? Muito bem. Só que essas lâmpadas, pessoal, né, essas lâmpadas incandescentes aí, elas acabaram sofrendo aí, né, um processo de substituição, né? Então, na verdade, isso começou lá em 2012, né? Na verdade, eles não falaram, é proibido vender lâmpada incandescente. Mas o que eles falaram é que as lâmpadas tinham que ter uma determinada eficiência luminosa, né? E a eficiência energética dessa lâmpada incandescente não estava dentro dessa faixa. Consequentemente, ela tinha que sair do mercado. Então essa saída foi feita de forma gradual. Primeiro eles proibiram as lâmpadas acima de 150 watts. Depois eles proibiram acima de 100 watts. Depois as de 60 e as de 100 watts, lá em 2015, elas pararam de ser comercializadas, né? E hoje, né, a gente encontra ainda aí talvez lâmpadas abaixo de 25 watts, né? Que eles deixaram, por exemplo, lâmpadas de geladeira mais antigas, lâmpada de fogão, né? Então, existem algumas lâmpadas antigas aí, né, de potência baixa, lâmpada de abajur, né, que você ainda consegue comprar, né, ela incandescente em alguns lugares. Vamos agora para a lâmpada de descarga, né? As lâmpadas de descarga, elas não funcionam por meio desse fenômeno de aquecimento, tá? Então, elas usam um processo completamente diferente para emitir luz. E é por isso que elas têm uma performance completamente diferente da lâmpada incandescente. O princípio dela, ela envolve basicamente a excitação de gases ou vapores metálicos. Então a gente vai precisar ali de excitar um gás ali ou vapor metálico, ionizá-lo, né? E a partir do momento que esse processo se inicia, a lâmpada começa a emitir luz. Tem de vários tipos, né? Tem as fluorescentes, vapor de mercúrio, vapor metálico, multivapor metálico, que a gente usa mais de um metal na lâmpada, vapor de sódio, que é uma lâmpada bastante utilizada aí, né? E essa lâmpada tem uma característica interessante que ela necessita, como regra geral, de um circuito auxiliar de partida, né? A função principal desse circuito, a gente vai ver que é ionizar esse gás, né? Então, de fato, iniciar o processo de funcionamento da lâmpada. E isso vai estar bem envolvido com a criação de um arco elétrico dentro da lâmpada. Vamos ver isso com mais detalhes. Então, falando primeiramente das lâmpadas fluorescentes, né? Na topologia tradicional, né, nós temos um bulbo tubular, né, cujas paredes, né, elas vão estar ali, né, vai ter depositado nas paredes um material fluorescente. Geralmente se usa cristais de fósforo, né? As extremidades vão ter os eletrodos, né? Esses eletrodos são de tungstênio. E no interior a gente vai ter um vapor de mercúrio e argônio, que é um gás inerte, né, um gás nobre, sob baixa pressão. Então essa lâmpada ela está ali dentro em baixa pressão, porque isso aí vai facilitar o funcionamento. Bem, o que é a fluorescência? A fluorescência é a propriedade de um material que, após ele ser excitado por radiação de baixo comprimento de onda, emite uma radiação de maior comprimento de onda. Então esse é o efeito fluorescente. Bem, no caso da lâmpada, o que vai acontecer é o seguinte: a gente vai ter um arco elétrico acontecendo dentro da lâmpada. Esse arco elétrico gera ultravioleta, né? E esse ultravioleta, né, ele vai excitar os átomos de fósforo, né? Eles vão absorver esse ultravioleta e emitir luz visível, né? Logicamente, essa lâmpada também tem um porém, que seria a limitação de corrente, né, dessa lâmpada, visto que o próprio processo de funcionamento dela faz com que ela tenha uma resistência elétrica baixa durante o funcionamento. E se a gente não tiver alguém para limitar a corrente, a gente pode queimar a lâmpada. A gente vai discutir isso com mais detalhes também. Então essa seria a estrutura, né? Aqui a gente tem vários modelos, né? Seria esse modelo tubular e aqui seriam, por exemplo, os modelos compactos. A ideia do modelo compacto é como se eu pegasse esse tubo, né, e dobrasse ele na mesma base, né? A gente teria uma característica parecida com isso aqui. Bem, aqui a gente tem os elementos. Então a gente vai precisar de um reator, né? A gente vai ter o tubo onde vai acontecer o arco elétrico, onde vai acontecer a emissão do ultravioleta. Na parede desse tubo que a gente está vendo aqui,
vai ter depositado ali fósforo e aí ele vai filtrar esse ultravioleta, absorvê-lo e emitir luz. Também a gente vai precisar de um starter, né? Que é de fato um equipamento para ajudar a partir a lâmpada, né? Para iniciar o funcionamento. Ok. Para que a lâmpada funcione, então a gente vai precisar dos reatores, né? Então a gente tem 3 tipos de reatores, tá bom? Tem o reator eletromagnético, que é de partida convencional ou partida rápida, e o reator eletrônico, né? E quando a gente usa, né, o nosso reator eletromagnético, a gente acaba utilizando o starter, né? Então aqui seria uma conexão elétrica, né, da lâmpada fluorescente, né? A gente entraria, por exemplo, com fase neutro, né, na lâmpada. A gente ligaria primeiro no reator, do reator liga para a lâmpada, né, passa por dentro da lâmpada, sai um outro cabo, esse cabo a gente liga no starter. Isso aqui tudo é o starter, geralmente. E da saída do starter, liga no outro terminal da lâmpada, né? E a gente tem o reator eletrônico. No caso do reator eletrônico, né, ele pega esses 4 terminais da lâmpada e já liga no reator, né? E ele tem toda uma eletrônica aqui, exatamente para colocar essa lâmpada para funcionar. Bem, vamos discutir já o funcionamento, né? Ok, o que é o starter então? Ele é um dispositivo que ele é usado na partida da lâmpada. O princípio dele ele vai ter um par bimetálico ali dentro, né? 2 metais com coeficiente de dilatação diferente. E ele tem um contato móvel e um contato físico, né? E geralmente tem um capacitor em paralelo com ele, a gente consegue ver claramente aqui, né? O starter parece um interruptor, né? 2 pedaços de metal aqui, né? E aqui a gente tem um capacitor só para ajudar a suprimir um pouco da interferência eletromagnética que o funcionamento do starter gera. Ok, vamos analisar o funcionamento. Vamos pensar que a lâmpada está desligada. Tá? Quando a lâmpada está desligada, aqui dentro tem um gás, mas esse gás, a priori, ele não está ionizado. Então, num primeiro momento, o que vai acontecer é que a corrente vai fazer esse caminho aqui, ó. Ela vai vir por aqui, vai passar pelo reator, né? Ela vai passar por aqui, porque aqui dentro é como se tivesse uma resistência grande, né? Imagina que aqui tem uma resistência, mas uma resistência de centenas de quilôohms. Ela vai passar pelo starter, né? E vai voltar pelo neutro. Ou poderia ser fase, por exemplo, que é a fase R, que é a fase S. Olha que legal. Na hora que a fase R liga aqui, o starter, ele começa como se fosse um interruptor normalmente fechado. Então ele está fechado. Começa a conduzir corrente, né? Aparece uma corrente no reator. Só que o starter ele é feito de um material bimetálico, né? Então na hora que começa a circular corrente nele, né, ele meio que vai ter dilatações diferentes, né, nos metais e ele abre. À medida que ele abre, a corrente zera, né? Logicamente ele vai esfriar, né? E ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Geralmente é isso que o starter faz no momento que vai partir a lâmpada. Ele faz esse movimento, né? De abrir e fechar o circuito. Só que você tem que lembrar que aqui tem uma indutância. E o que acontece? A gente sabe que a tensão nos terminais de uma indutância é L delta I sobre delta T. Então, toda vez que você tem uma diferença de corrente, né, uma variação de corrente, que é o que acontece na hora que o starter abre, você vai ter uma tensão grande induzida no seu indutor. Geralmente, essa tensão induzida aqui no reator ela é suficiente para que a tensão entre esses 2 terminais aqui ela seja tão grande quanto 2 kV. Exatamente por causa da variação de tensão do reator. Esses 2.000 volts aqui, eles vão acabar gerando para a gente, né, uma diferença de potencial suficiente para começar a ionizar esse gás. Quando esse gás ioniza, agora nós teremos aqui uma resistência elétrica muitíssimo baixa. E aí o que a corrente elétrica faz? Ela começa a passar por dentro da lâmpada e não vai mais para o starter. Então esse seria o princípio de funcionamento básico da partida da lâmpada fluorescente. Então a gente tem o starter que provoca uma variação de corrente, o reator induz uma tensão bastante alta, 2 kV, por exemplo,
Isso ioniza o gás e aí a lâmpada começa a funcionar. Contudo, aqui tem um detalhe. Nota que quando a lâmpada está funcionando, a resistência elétrica dela fica muito baixa, porque agora esse gás está ionizado, né? Então isso aqui vai ficar quase um curto-circuito. E aí você tem um problema que se você não tiver nada para limitar a corrente, a lâmpada ela pode queimar. Então o reator, além dele ter o papel de acionar a lâmpada, né, de garantir a partida dela, porque a tensão no indutor é L, delta I sobre delta T, ele também, em regime permanente, em corrente alternada, né, ele tem uma reatância, né, que a gente sabe calcular ela, né, ela seria ômega L, garante que a gente limita a corrente da lâmpada. Então o reator tem essa função dupla. Né? Esse seria o funcionamento do reator eletromagnético. Se a gente olhar um reator eletrônico, ele tem um circuito aqui com transistores que faz uma comutação em alta frequência em cima dos terminais da lâmpada, exatamente para provocar essa variação de tensão e, consequentemente, fazer com que ela parta. Né? A vantagem do reator eletrônico é que ele é muito menor, tá bom? Ele opera em alta frequência, então os indutores são menores, então ele é bem menor em tamanho, né? Ele gera menos interferência, tá? Eletromagnética na lâmpada, então tem várias vantagens em você usar o reator eletrônico, né? Bem, mas a ideia principal é essa, gera uma variação de tensão no reator e aí você consegue partir a lâmpada fluorescente. Quanto à instalação, pessoal, primeira coisa seria a parte mecânica, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora de acionar a lâmpada para você não ficar aqui com os terminais dela tortos aqui, né? É bastante importante, né, que na hora que a lâmpada estiver instalada, esses contatos eles fiquem retinhos, exatamente para garantir, né, a fixação correta e também o contato elétrico, né, da lâmpada. Além disso, a gente tem aqui um exemplo aqui de vários reatores, né? Então tem reatores, por exemplo, que eles acionam duas lâmpadas ao mesmo tempo. E a gente tem reatores que são para uma lâmpada. Então existem vários modelos, né? Aí a gente tem que escolher, né, qual modelo a gente vai utilizar. Esses modelos aqui são modelos eletrônicos, tá? Perceba que a gente não tem o starter, tá? Então tá tudo incluído dentro desse reator eletrônico, né? Geralmente para acionar uma lâmpada, né? A lâmpada fluorescente tem 4 cabos, né? Então é exatamente aqueles dois que vão ligar, por exemplo, no starter e os outros dois, né, que vão ligar no reator e na fase ou no neutro, né? Agora, quando a gente tem um reator eletrônico, né, os 4 cabos da lâmpada ligam no reator. Né? Quando a gente tem um reator para mais de uma lâmpada, por exemplo, para 2 lâmpadas, aí a gente vai ter 2 cabos vindo por aqui, 2 cabos azuis vindo da outra lâmpada, e a gente liga os 4 terminais aqui de trás, todos no mesmo reator. Então a gente tem 2 cabos vermelhos, 2 azuis e 2 amarelos. Nesse caso aqui, né, um reator para uma única lâmpada tem 2 azuis e 2 vermelhos. Né? Esse exemplo aqui seria bem similar a esse aqui, né? E este último, né, seria com um reator eletromecânico. Então a gente tem o starter e a gente tem aqui o reator. Então o starter liga em 2 terminais da lâmpada e os outros de lados opostos, né? E os outros 2 terminais, um liga no reator e o outro liga na fase neutra. É essa mesma ligação que vocês estão vendo aqui. Então os 4 terminais da lâmpada, 2 estão ligados no starter, um está ligado por dentro na fase e o outro está ligado aqui no neutro, reator, lâmpada. Então espero que tenha ficado claro aí a ligação. Ok, um ponto que às vezes surge dúvida é como que eu represento isso no projeto elétrico, né? Como a ligação do reator, né, o reator geralmente está instalado junto com a luminária da lâmpada fluorescente, na verdade esse cabo fica só ali perto da lâmpada, então a gente não representa ele na ligação. A única coisa que a gente faz é representar que é uma lâmpada fluorescente. Então ela tem uma característica diferente, o símbolo diferente do que aquele da lâmpada incandescente. E quando a gente quiser falar que são 2 lâmpadas, basicamente você coloca 2 vezes a potência de cada lâmpada. Então essa seria a ideia. Agora, essas conexões aqui, por exemplo, os cabos azuis e os cabos vermelhos ligando o reator para a lâmpada, isso aqui não é representado aqui dentro porque é como se isso estivesse sendo feito
dentro dessa caixa de passagem e de ligação. Então, por esse motivo, não é representado. A mesma coisa aqui embaixo. São duas lâmpadas, né? Mas a conexão com o circuito que vem do quadro de distribuição é apenas em fase, neutro e proteção. Não tem mais nada. Né? O restante dos cabos e tudo mais é feito aqui dentro da caixa de passagem da lâmpada. Por esse motivo, não está representado. E a lâmpada fluorescente compacta? Bem, a ideia da lâmpada fluorescente compacta é a gente pegar aquele tubo agora e torcer ele, né? De forma que a gente consiga uma lâmpada, né, que ela tem uma base padrão daquela lâmpada incandescente. Né? Para tal, nós temos que utilizar um reator eletrônico. Né? Tem que ter uma placa de circuito impressa aqui, com uma eletrônica, que faça a partida da lâmpada. Então, gera aqueles 2 kV de pico, exatamente para garantir que ela vai funcionar corretamente. Tá? Então, essa seria a ideia da lâmpada compacta. Né? Ok. Já outros tipos de lâmpada de descarga, né, por exemplo, vapores metálicos e tudo mais, né, bem, elas funcionam baseadas na descarga elétrica entre os eletrodos, então é parecido com a fluorescente, né, com a finalidade de produzir luz. Né. A gente tem a vapor de sódio, vapor de mercúrio, tem vários tipos. Né. Elas geralmente requerem circuitos auxiliares de partida, e a diferença dessas lâmpadas, né, que usam outros materiais aí, né, vapores metálicos, elas geralmente demoram um tempo para ligar. Então são, por exemplo, aqueles refletores, né? Os refletores demoram ali de 5 a 10 minutos para conseguir, né, estabilizar seu fluxo luminoso no máximo. Né? Quando desliga, demora de 10 a 15 minutos, né, para poder ligar de novo. Por exemplo, se faltar luz no estádio. Né? Bem, essas lâmpadas elas são extremamente eficientes e potentes. Né? Elas têm uma alta durabilidade, contudo elas são muito caras. Né? Então você só realmente aplica quando precisa. Por exemplo, vias públicas, áreas industriais, monumentos históricos, né? Uma iluminação externa, né? Por exemplo, de rodovia. Né? Então aí você utiliza esse tipo de lâmpada. Né? Aqui a gente tem algumas características, né, de 2 tipos aqui. Né? Seria uma lâmpada aqui, por exemplo, de vapor aqui de mercúrio e aqui uma lâmpada aqui de vapor de sódio. Né? Então, elas geralmente têm uma estrutura aqui interna, né, onde vai acontecer aqui a geração do arco, né, tá num bulbo interno a lâmpada, né. Elas geralmente têm um eletrodo de partida, né, para poder iniciar o arco dela, né, e também tem uns resistores internos aqui na lâmpada para ajudar a limitar a corrente dela no começo, né, do funcionamento. Então, é bem interessante essas tecnologias aí. Acredito também que vocês podem pesquisar mais aí, caso vocês tenham interesse. Ok. Um outro tipo de lâmpada legal aí seria a lâmpada mista. Né? O que é a lâmpada mista? Ela é uma lâmpada que mistura o conceito da lâmpada incandescente com a lâmpada de descarga. Então ela combina aqui o filamento de tungstênio em série, né, com, por exemplo, uma lâmpada aqui de vapor de mercúrio. Qual que é a vantagem principal? Né? A gente ganha em reprodução de cor, né? A gente ganha em durabilidade, né? E é uma lâmpada que não vai necessitar de reatores, né? Então aquela limitação da corrente ela pode ser feita pelo próprio filamento incandescente. E com isso você simplifica a lâmpada. Né? Você poderia usar uma lâmpada dessa no lugar de uma lâmpada incandescente, ter uma reprodução de cor similar, mas uma durabilidade muito maior, né, para essa lâmpada e um consumo de energia também muito menor. Então é uma solução híbrida, né, tentando pegar o melhor dos 2 mundos aí. Né. E aí, por fim, a gente chega nas lâmpadas de LED. Né. Então, LED, né, é uma sigla que vem do inglês, né, se a gente traduzir, né, significaria um diodo emissor de luz. Né. É um fenômeno bastante interessante ali da transição dos elétrons, né, nos diferentes níveis de energia dentro do material. Então é uma propriedade dos semicondutores. Né? E aí a gente consegue LEDs de diferentes cores, né, dependendo dos materiais que a gente usa. Então a gente pode ter LED vermelho, azul, verde, laranja, âmbar e por aí vai. Né? E uma das últimas cores que foram desenvolvidas é o tal do LED branco. Né, porque você tem que combinar determinados materiais para conseguir, né, os diferentes espectros de luz e, consequentemente, chegar na cor branca, que é a soma de todas as cores. Né?
Ok. A vantagem do LED principal é que ele tem um consumo muito baixo. É uma lâmpada que tem uma vida extremamente longa, né? Então, geralmente nem é o LED que estraga, né? Geralmente o que estraga é o circuito de acionamento do LED, né? É o driver, né? Essas lâmpadas estão ficando cada vez mais baratas, né? Elas são logicamente mais caras que as fluorescentes, mas elas consomem menos energia e elas duram mais. E, consequentemente, você pode ter uma economia utilizando eles, né? Uma questão que pouca gente sabe é que, por natureza, um LED ele é monocromático. Então, na verdade, ele emite luz só numa faixa do espectro. Né? Para você conseguir, né, ter uma emissão nas diferentes faixas de espectro, é como se você tivesse que combinar vários LEDs, né, para conseguir ter aquela combinação de cor, né, final. Né? E a gente tem um desafio grande aí nos LEDs, né? Logicamente esse desafio em parte foi superado aí nos últimos anos, que é em relação ao índice de reprodução de cor e temperatura de cor. Né? Porque os LEDs têm um espectro muito limitado na faixa ali do vermelho, do laranja, e isso é ruim para fins, por exemplo, se a gente for fazer um projeto arquitetônico mesmo, né, de um determinado cômodo, né, porque as cores quentes elas contribuem muito para tornar aquele ambiente mais confortável. Né? Então, se a gente não tem lâmpadas que conseguem trazer essa característica, a gente acaba ficando com um ambiente meio sem graça, entendeu? E por esse motivo, né, tem tanta demanda por a melhoria do índice de reprodução de cor dessas lâmpadas LED. Aqui a gente tem uma comparação, né? Se a gente pegar uma lâmpada aí que gera 1.600 lumens aqui, ó, a gente vai notar que uma incandescente teria que ser uma lâmpada de 100 watts, mas fluorescente LED poderia ser uma lâmpada de 20 watts ou até menos. Né? Então a gente nota, né, que é uma lâmpada que realmente ela tem essa redução aí, né, do consumo. Né? E ela tende a durar muito mais do que as lâmpadas fluorescentes. Né? Então isso é muito interessante, porque ao longo prazo, né, você acaba economizando bastante. Né? Tem até algumas contas aqui que podem ser feitas. Né? Por exemplo, né, se a gente for comprar aqui um investimento aqui de 100 lâmpadas, né, LED vai ficar bem mais caro do que se a gente for fazer para incandescente. Né? Só que depois que passar, por exemplo, mais de um ano, né, você vai ter que substituir as lâmpadas, por exemplo, você colocar 3, 5 anos, você vai ter que substituir as lâmpadas incandescentes tantas vezes que o preço ele vai começar a ficar comparável com o preço da lâmpada LED. Então, esse é um ponto que chama a atenção, né, quando a gente olha para essa tecnologia. Então, são tempos de operação grandes, né? E além disso, tem uma questão ecológica, né, que algumas pessoas defendem, porque querendo ou não, o mercúrio é um metal tóxico, né? Então, se a gente pudesse trabalhar com lâmpadas que elas são um pouco mais, vamos dizer assim, ecológicas, né? Isso seria interessante, né? Do ponto de vista de reciclagem e tudo mais, nessas lâmpadas fluorescentes, que é bem complexo, né? Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre luminárias, né? A gente estava falando só sobre lâmpadas, né? Então, a luminária, pessoal, basicamente, ela tem algumas funções, né? Primeiro é proteger a lâmpada. Segundo é orientar ou concentrar, né, o feixe de luz. Né? Ela pode difundir a luz, né? E principalmente elas têm um efeito em reduzir o ofuscamento. Então se a gente difunde, por exemplo, usa um difusor, né, a lâmpada ela fica muito mais confortável. Você consegue olhar para ela diretamente, se comparado ao caso que você não tem esse difusor. Né? E também vai proporcionar um efeito decorativo. Por exemplo, ela pode se integrar à arquitetura. Né? Então, por exemplo, uma luminária embutida, né, dá uma cara legal para o ambiente. Né? Então tem vários tipos de luminárias. Tá? A classificação delas geralmente está relacionada, né, à emissão do fluxo luminoso. Né? Então, o primeiro tipo que a gente tem, né, a gente pode falar das luminárias indiretas. O que são as luminárias indiretas? Né? São luminárias, né, que a gente vai perceber que elas iluminam o teto. Né? E a luz que bate no teto é o que reflete, né, e atinge, por exemplo, para iluminar o ambiente. Então o teto acaba sendo a parte mais iluminada do ambiente. Né? Então ela teria uma característica aqui, ó, um gráfico, né, da intensidade luminosa, né, de distribuição luminosa, né,
com essa característica. Então ela ilumina para cima, né, da luminária. Né? A luminária direta já é o contrário, é aquela que ilumina só para baixo. Então o teto ele poderia ficar mais escuro, né? Exatamente porque o seu foco seria o chão. Né? E a gente tem luminárias que elas fazem meio que um meio termo. Né? A gente tem, por exemplo, as semidiretas e as semi-indiretas. Né? E tudo isso vai depender quantos % do fluxo luminoso vai para cima ou para baixo. Então vai depender um pouco, né, da característica da luminária, dos materiais que vão ser utilizados e tudo mais. A iluminação direta, né, a mais utilizada é aquela que você instala no forro mesmo, né, e aí ela vai incidir diretamente de cima para baixo no plano de trabalho. Então esse aqui seria uma visão, né, da iluminação direta. E ela com certeza vai tornar aqui o plano de trabalho, né, o ponto mais destacado do ambiente. Já a iluminação indireta, né, ela faz o contrário, né? A iluminação atinge o teto, né? E o que é refletido pelo teto, né, que acaba atingindo aqui os planos de trabalho. Nesse caso, o teto ele vai se tornar a superfície mais iluminada do ambiente todo, né? E aí a gente vai ter que utilizar, né, luminárias pendentes. O que eu quero dizer com luminárias pendentes? Né? Ela geralmente não é sobreposta ao teto. Exatamente porque você tem que ter uma distância da luminária para o teto para ela conseguir, né, iluminar e refletir bem. Né? Então, às vezes vai ter um meio metro, né, 25 centímetros, talvez até mais, para que você consiga ter um efeito legal ali, né, de destaque e de iluminação do ambiente. Neste ponto, pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 3 da nossa aula.